Muito boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom que você veio atendendo ao nosso convite. Tanta gente bonita, gente animada, gente de Jesus. Estamos muito felizes de receber todos vocês. Recebam o nosso abraço carinhoso, fraterno, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, hino de louvor. Salmo de número 100. Se você achou, diz amém. Amém. Salmo de número 100, hino de louvor, salmo de ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. Vamos repetir mais uma vez? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o chamado para nós nessa noite. Adorarmos o Senhor, celebrar o Senhor, aquele que é bom, misericordioso, bondoso de geração em geração. Peço para você se colocar em pé. Juntos vamos orar ao Senhor. Vamos colocar o nosso coração, nossa vida aos pés do Senhor. Eterno Deus, Santo e poderoso, nosso amado Pai. Obrigado, Senhor. Estamos aqui nesta noite e sabemos que o Senhor é quem nos sustentou durante todo esse dia, com cada desafio, com cada bênção. Sabemos que o Senhor preparou esse dia para nós. E essa noite, de modo especial, para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu nome. O povo santo reunido aqui, Senhor, para Te exaltar, para celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria. Nós queremos prestar a Ti culto agradável ao Senhor, Deus. Cada ato desse culto é para Ti. Que o Senhor seja louvado, que o Teu nome engrandecido, que o Senhor se alegre, ó Pai, com cada cântico, com cada momento de oração, com cada participação, ó Deus. Que o Senhor receba tudo o que nós queremos fazer, em nome de Jesus, para o Senhor nessa noite. Oramos assim, consagrando nosso coração, nossa vida, nosso culto, nossa celebração ao Senhor. E temos plena certeza que o Teu Espírito já está nos conduzindo, e com toda a liberdade, para falar aos corações, para tocar cada vida aqui nesta noite. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém, amém, amém. Ainda de pé, porque de pé você vai poder cantar mais bonito. Então vamos celebrar o Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Eu vou fazer a leitura de
de Isaías 9. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, com os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados da batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quantos creem nisso, deu glória a Deus? Então vamos louvar a esse Senhor que é o Deus Todo-Poderoso com alegria.
carne, veio em forma humana, nasceu da Virgem, foi um bebê, mas que cresceu, foi um servo. E a Ti nós adoramos, Senhor, Deus eterno. Muito bem, eu quero saudar de modo muito especial os irmãos lá da primeira igreja batista em Assis, pessoal de azul. Eles estão aqui porque vão nos abençoar.
Então, quero saudá-los e agradecer pela disposição dos irmãos estarem conosco. De modo especial, o pastor André, ele vai depois fazer uma saudação junto com o coro aqui. Também temos o pastor Luiz Alberto, da Igreja Batista do Calvário, com a esposa Luísa Cristina. Pastor Antônio Cláudio, e a esposa Ruth, e o pastor André, com a Moena. Pulei, esqueci. Não esqueci, pulei. Acredita, pastor? Nossa regente do coro. Eu quero chamar aqui o pastor Luiz para dar uma saudação em nome do Compep. Ele é presidente do Compep, Conselho de Pastores de Paraguaçu Paulista, amigo nosso, padrinho de casamento, sempre me dá bons presentes. Pastor, Deus, uma saudação, um presente também ao Senhor. Graças a Deus, amados, bendito seja o Senhor que nos brinda com uma noite tão bonita, tão agradável, e nela o privilégio de estarmos participando de uma celebração tão linda. Eu fiquei aqui encantado com os meninos tocando de maneira tão bonita, olha que coisa linda. O Renan, a gente já conhece o talento dele tocando violão, a Esther cantando, agora essas moças tocando aqui, que bonito. Parabéns à Igreja Batista na Barra Funda, ela vai fundo, em nome de Jesus. Trazemos o abraço do Conselho de Pastores Evangélicos aqui da cidade, quanta gente bonita, quanta gente amiga aqui presente, e nós temos a certeza que a nossa reunião aqui tem o sorriso de Deus, a sua presença aqui tem o sorriso de Deus, para nós cultuarmos ao Senhor juntos e declararmos que nós amamos aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Louvado seja Deus. Sabe, tem pessoas que não comemoram mais o Natal. Isso inclusive no nosso meio, na família batista, nós respeitamos. Mas a verdade é que o Natal, ele sempre foi celebrado. Nós não estamos celebrando uma data. Nós sabemos perfeitamente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós estamos celebrando e comemorando um fato histórico. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O plano da redenção se cumprindo na pessoa bendita de Jesus. E em toda a história bíblica, desde os profetas do Antigo Testamento até os anjos, o coro celestial, só havia uma pessoa que não gostava do Natal: Herodes, que mandou matar todos os infantes. Então eu vejo assim que alguns me parecem ser mais amigos do Herodes, mas nós estamos entre aqueles que são os amigos de Jesus e que celebraram com muita alegria o nascimento do Salvador. Glória a Deus por tão grande salvação, e glória a Deus porque o Natal é a festa da família. Nós louvamos a Deus pelas famílias, família biológica, e louvamos a Deus pela família da fé, porque nós somos pessoas diferentes, mas temos algo em comum, que é a graça do Senhor e a tão grande salvação em Jesus. Abraço fraterno. O Senhor certamente continuará falando ao seu coração. Há uma unção aqui, há uma presença aqui, e que ela nos envolva e que o Espírito Santo nos abrace em nome do Senhor. Amém? Obrigado, pastor Luiz Alberto. No finalzinho, o pastor Antônio Cláudio já fica preparado para orar conosco. Tá bom, pastor? Eu quero chamar aqui a minha linda esposa, que já estava aqui, foi para lá, só para me dar uma visão maravilhosa daquela marcha, com as nossas lindas crianças. Então venham aqui, crianças, elas vão cantar também ao Senhor, e logo em seguida
o coro da piba já fique preparado. Irmãos, isso aqui é uma mistura. Temos aqui criança do nosso CB Kids, que é um trabalho que nós temos todo sábado com crianças. Falta muita criança, porque a gente tem em torno de 50, 60, às vezes 40. E a outra turminha, já é a turminha de filhos dos nossos irmãos aqui da igreja. Então tá uma misturinha boa. Até que deu um número legal, mas temos mais. Então, nós vamos louvar ao Senhor juntos. Amém?
Amém.
as bênçãos vêm e não irão cessar. O preço pelo homem sim pagou. Na densa escuridão, a luz irá guiar. Qual diamante puro, sua graça brilhará. E tudo há de declarar que em Belém nasceu o Rei, que nos braços de Maria está. Que noite tão feliz, de esperança e amor.
Glória a Deus. Amém? Vamos sentar aqui, Marisete. Todo mundo. A mamãe do Miguel e do Gabriel tá ali, não é? Que bênção. A senhora sabe que a gente ama muito eles. E é muito bom ver a senhora aqui também. Glória a Deus. Muito obrigado, Coro Piba. Vocês hoje desenvolveram algo que é o fruto do Espírito um pouquinho mais, por causa desse jovem pastor e desse som, que é uma mesa nova com uma mistura de uma mesa antiga. Não, é um híbrido. Paciência. Perdoe-nos. No próximo Natal será diferente. Vamos deixar os cabos bem arrumadinhos. A gente não usa muito cabo aqui, né? A gente joga direto no celular. Aí hoje, mas enfim, cabos à parte. Muito obrigado, pastor André, Moema, todos do coro. Muito obrigado. Queridos, eu quero rapidamente refletir com vocês em um texto da palavra de Deus. Mas antes de abrirmos o texto, eu quero lembrar no ano 2018. 2018, eu estava no meu primeiro ano do seminário. Uma das primeiras aulas de introdução à Bíblia, introdução ao Antigo Testamento. E aí eu lembro de uma pergunta que a professora de Antigo Testamento abriu um grupo no WhatsApp para nós e um fórum. E a pergunta era: o que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? E a orientação dela é que nós pensássemos um pouco, não respondêssemos aquilo que estamos acostumados e que é correto, que aprendemos. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela falou: essa resposta não vale. É ortodoxa, mas todo mundo já sabe. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Também não servia para aquele propósito. Ela falou: parem e pensem, o que é a Bíblia para vocês? E seminarista de primeiro ano é um ser espertalhão, todo mundo lançando as respostas, e eu lembro que eu lancei a minha resposta. Pensei um pouco, poderia ter pensado mais, e lancei: a Bíblia é um livro de histórias reais, de pessoas reais, que tocam a nossa vida. Algo assim, não lembro certo, mas essas duas palavras, de pessoas reais, de histórias reais, falei, é poético, é bonito. A professora vai se impressionar. Vou ganhar um 10. Aí todo mundo foi mandando resposta no fórum. Professora gentil, como era? Sim, resposta bonita, né? Irmão tal. E ela mandou para todo mundo lá no grupo e depois mandou pessoalmente. Você deu uma boa resposta, mas a sua resposta faltou uma coisa. A sua resposta estava incompleta. Faltou o mais importante. E aí então ela completou a resposta do seminarista de primeiro ano. Mas eu não vou dar essa resposta agora. Eu queria que você pensasse: o que é a Bíblia para você? Pare e pense: o que é a Bíblia para você? A minha resposta eu dei porque eu pensei: a história de Adão e Eva, que história legal, que história real, que desafio que eles tiveram. Depois eu pensei: Abraão, que história de fé, que homem. Teve horas que ele não teve tanta fé assim, a gente sabe. Foi um homem real. Quando nós avançamos na Bíblia, nós percebemos várias histórias de pessoas reais, histórias reais. E hoje eu quero ler uma pequena história que nós já cantamos muito sobre ela
Você pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Mateus, evangelista Mateus, capítulo de número 2. Você que já achou, você pode responder amém. Você já achou? Amém? Então, Mateus capítulo 2, verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou: onde o Cristo deveria nascer? E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Até aqui, queridos. Santo Deus, diante da Tua palavra estamos e sabemos que o Senhor já falou conosco através dessas canções que são verdades da Tua palavra cantadas. E agora paramos um tempo para ouvir o Senhor por meio da Santa Palavra. Fala aos nossos corações, fala ao coração de cada irmão e irmã que veio aqui, cada visitante que está aqui neste momento. Que o Senhor fale aos corações. Usa a minha vida por Tua graça, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Todas as histórias da Bíblia, histórias de pessoas reais, histórias reais, elas nos ensinam algo. E essa história também nos ensina algo. Temos 3 grupos aqui. 3 grupos que diante do nascimento de Jesus tem uma reação. O Natal está aí, estamos no tempo do Advento, contando os dias para a chegada do menino, lembrando que Jesus nasceu. Nessa história nós vemos 3 grupos, eu queria falar sobre esses 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos magos. Eles viram o sinal no céu, possuíam algum conhecimento a respeito da profecia do rei dos judeus. Talvez eles eram da Babilônia, da Pérsia, não sabemos ao certo. Eles eram de longe. Ao saber, por meio do sinal que comprovava a profecia, empreenderam uma longa jornada, seguindo a estrela, até que chegaram
lá em Jerusalém, e queriam conhecer o rei, adorar o rei. Esse é o primeiro grupo de pessoas reais, que ao ouvirem de Jesus, e talvez com um pouco de conhecimento bíblico, se interessam por ele, buscam a ele, como fizeram os magos. Chegando lá, eles encontram uma pessoa que representa um grupo de pessoas: Herodes. Herodes é o rei. E como assim um novo rei nasceu e eu não estou sabendo? Os magos querem saber o lugar certo. E Herodes chama o terceiro grupo, que é o grupo dos fariseus, dos escribas, dos estudiosos, daqueles que sabiam tudo a respeito do Messias, da fé. Então temos esses três grupos. Um grupo que busca Jesus, mesmo conhecendo um pouco dele, que quer adorar a Jesus, que quer entregar o seu melhor a Jesus, e você conhece a história. E Herodes chama o grupo dos religiosos, que é um grupo que, para nós, hoje, nós não nos identificamos com eles, porque nós conhecemos a história. Mas naturalmente, se não conhecêssemos a história, nós nos identificaríamos com eles naquela época. O pessoal que sabe da Bíblia, o pessoal da aliança, o povo da aliança. Só que ao serem indagados sobre o menino, aqueles que deveriam demonstrar grande interesse, demonstram indiferença. O segundo grupo é esse grupo religioso. É o grupo que às vezes até conhece, sabe, mas diante de Jesus, diante do rei, não quer saber muito. Esses magos aí estão procurando um tal rei, nós aqui sabemos das coisas. Eles nem se dão o trabalho de ir verificar se aquele rei de fato era o rei dos judeus. Então esse grupo é o grupo do conhecimento sem devoção, conhecimento sem adoração. Tem uma frase de um teólogo importante, J. Packer, que ele diz que teologia é doxologia. E a teologia boa não é encher a mente. A teologia boa dobra os joelhos e o coração diante de Deus. E esses que tinham bom conhecimento não adoraram o Senhor. Doxologia é adoração. Eles permaneceram indiferentes. E o último grupo, ou uma pessoa que representa o grupo, é o pior de todos. É aqueles que não só são indiferentes a Jesus, mas se opõem, querem matar Jesus. São os inimigos de Jesus. Eu tenho ensinado na nossa congregação que o Natal, que nem o pastor Luiz falou, nós não celebramos uma data, nós celebramos uma pessoa, nós celebramos um fato. Jesus nasceu. Mas tem gente que não gosta muito de lembrar disso. E nessa época, não sei porquê, não fala de Jesus. E Herodes, além de ser um mentiroso, que ele fala para os magos, outro mago, que descubram certinho, tintim por tintim, aonde está o menininho, porque eu também vou lá adorar.
sabemos o que ele fez. Não tendo a informação, mandou matar os bebezinhos, menos de 2 anos, porque a presença do Rei Jesus, o novo Rei que nasceu, era ruim para ele, era uma afronta para ele. 3 grupos, com histórias reais, de pessoas reais. Você pode pensar, em qual grupo eu me encaixo? Quando todo mundo, no final do ano, está pensando em qual presente que vai ganhar, qual presente que vai dar, o que vai comer, se vai passar na casa da mãe ou se vai passar na casa da sogra. Jesus, que todos nós sabemos, é o real e verdadeiro sentido do Natal, às vezes é tratado com indiferença, ou às vezes é rejeitado, hostilizado, como se o nascimento de Jesus não fosse importante. Está na Bíblia. Os magos tiveram a reação certa. Mas essas histórias reais, de pessoas reais, que às vezes são como nós, lembrando a resposta da minha professora de Antigo Testamento, não são tão importantes como é importante a história que é a maior e melhor história de todas, e que é uma história real. A melhor e maior história de todas na Bíblia. Não é sobre Adão e Eva, não é sobre Abraão, não é sobre José, não é sobre Davi, não é sobre João, Pedro andando sobre as águas, Paulo pregando e abrindo igrejas. A maior história é a história de Deus. É a história da salvação, a história da redenção. Todas essas histórias são pequenas histórias que a grande história de Deus, do Deus amoroso, gracioso, está conduzindo ao longo do tempo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a grande história é a história de um Deus amoroso, gracioso, paciente, que vem agindo e trabalhando na vida de pessoas reais, com histórias reais, e fazendo uma grande transformação. A história da redenção. E a história da redenção começa em Gênesis, passa pelos profetas, as alianças. O menino rei nasce em uma manjedoura, em um berço humilde, é fiel, obediente aos seus pais, cresce, e o ponto mais alto dessa história é a cruz, onde Jesus Cristo morreu para salvar pecadores. Você que está aqui hoje, veio convidado, você que já é cristão, você que não é cristão, eu sei, a sua história é real. Você é uma pessoa real que enfrenta dilemas reais, desafios. Você está tentando ser o melhor, buscar a Deus, fazer o melhor. Mas se você não reconhecer esse Deus, que é o Senhor da história, e confiar nesse Jesus, que morreu na cruz, e dividiu a história em antes e depois dele, você vai continuar a sua vida correndo. Mas hoje você tem uma oportunidade, não de reagir ao nascimento de Jesus, mas de tomar uma decisão. Se você ainda não tomou essa decisão, diante da cruz de Cristo, arrepender dos seus pecados, confessar Jesus, porque a Bíblia diz que não há perdão de pecados
a não ser por meio de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. E se você já tem Jesus, que bênção é saber que a nossa história, essa pequena história, está sendo conduzida por aquele que é o Senhor da história, por uma história mais linda e bonita que o Senhor está escrevendo através de filhos e filhas que Ele salvou e continua salvando por meio de Jesus Cristo. Qual é a sua reação diante de Jesus nesse Natal? Qual é a sua decisão diante da cruz daquele que morreu para salvar pecadores? Quero orar com você. Baixe a sua cabeça, por gentileza. Santo Deus, obrigado. Obrigado porque ouvimos a respeito do Senhor essa noite de forma tão bonita, bela. Obrigado, Senhor, porque enviaste o teu Filho, que nasceu, foi homem perfeito e morreu para nos dar vida a todo aquele que crê, a todo aquele que confessa e confia no Senhor. Nesta noite de celebração, de relembrarmos esse fato, essa verdade bíblica que nasceu o Salvador, ajuda-nos a reagir como os magos, com adoração, com louvor ao teu nome, como fizemos nesse culto. Se há alguém aqui que ainda não conhece o Senhor, se há alguém aqui que está no caminho das trevas, no caminho do pecado, no caminho do inferno, o Senhor pode resgatar essa pessoa agora. E o nome bendito de Jesus, o sangue precioso de Jesus, pode salvar essa pessoa agora. E a história dela não será mais a mesma, porque a história de Cristo muda a nossa história, muda a história de todos aqueles que se rendem ao Salvador. Completa a tua obra, Senhor, em todos nós aqui, nos dando mais fé e amor e devoção a Ti. Neste Natal, em janeiro, fevereiro e todo o nosso ano, queremos adorar ao Rei que nasceu, ao Rei que morreu, ressuscitou e um dia voltará. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que bom que você veio, mais uma vez. Que bom que você veio. Nós vamos cantar uma última canção, que para aqueles que têm Jesus é uma canção belíssima. E se você confessou Jesus hoje, você vai cantar essa canção pela primeira vez, com toda a alegria e toda a devoção. Então vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar Segurança. Muito bonito, porque essa música, esse cântico, todos conhecem. Vamos cantar um grande coro. Depois eu quero que você pode se esticar assim, ó, para você alongar bem o seu diafragma, certo? Essa mentora de voz, alongar bem assim. Você ficou muito tempo sentado, faz assim com os seus ombros, ó, que agora nós vamos cantar bem bonito. Suas duas mãos para o alto, assim, ó, assim, glória a Deus. Vamos cantar. Deixa eu pegar meu violão.
Vamos todos.
exaltado é o Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para o pastor Antônio Cláudio terminar com uma oração. E queridos, temos um lanche preparado para vocês lá no fundo, um salgadinho, um refrigerante. Então, se você ficou até agora, passe lá e tome o seu lanchinho, mesmo que rápido, mas tome o seu lanchinho, tá bom? É para todos, é com carinho, é com amor. Amém. Antes de orar, não posso deixar de dar os parabéns à congregação por essa iniciativa de fazer esse trabalho nesta noite. Parabenizar também a Primeira Igreja Batista de Assis, o seu coral, que está aqui, primeiramente para adorar a Deus, também uma missão de proclamar o Redentor. Então, parabéns, congregação, Renan, diretor, líderes, parabéns, pastor, né, que está aqui também, pastor Jarbas, Moema, a regente, Moema sempre fazendo coisas com qualidade. Conheço a Moema há quase 40 anos, não vou falar 40 não, mas quase 40, sempre assim, fazendo as coisas com muita qualidade. Parabéns, regente Moema, parabéns, coristas, também pela disposição. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite, uma noite tão maravilhosa, tão festiva, de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor Jesus, que veio a este mundo, ó Deus, para nos salvar. Obrigado, Senhor, obrigado por este momento tão gostoso aqui, Senhor, neste momento, ó Pai, que nós podemos glorificar o Senhor, podemos ouvir a Tua palavra, podemos ouvir os cânticos de adoração, com a mensagem também do nascimento de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado por cada irmão, por cada família, por cada vida que aqui chegou nesta noite. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem o toque do Espírito Santo nos seus corações, de que o Jesus nasceu para nos salvar. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Obrigado a Deus por esta noite, por esses momentos. Obrigado pelo coro, obrigado aqui pela congregação e obrigado a Deus por todos que participaram. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, todos convidados e levem o nosso abraço